Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado e Presidente da Junta, eu quero dar-lhe os parabéns porque, na sua intervenção, acho que já se fez mais nesta sessão da Assembleia Municipal do que na anterior, em que eu não estive presente, mas que segui através das redes sociais. Traz aqui vários problemas que são realmente muito prementes. Quero começar por lhe dizer que, relativamente ao Fundo de Financiamento de Freguesias, eu, na campanha eleitoral, vi os candidatos a presidentes de juntas a falarem de tudo, menos da forma como se financiam as freguesias. Não há nenhuma preocupação, ou quase nenhuma, por parte dos seus presidentes de juntas, com o seguinte tema: de onde é que vem o dinheiro? O dinheiro vem do Sr. Presidente da Câmara? As pessoas candidatam-se a presidente das juntas de freguesia para depois irem à Câmara pedir dinheiro? Não pode ser, como o senhor muito bem sabe. Portanto, uma das coisas que nós devíamos começar a acertar daqui para diante é que, quando houver campanhas eleitorais, as pessoas se preocupem, os candidatos a presidente da Junta se preocupem de onde é que vem o dinheiro para cumprirem os programas, que a maior parte deles nem programas tinham, não é? Mas de onde é que vem o dinheiro? Não pode ser do Presidente da Junta. Tem que haver realmente um fundo de financiamento de freguesias e as pessoas que se candidatam às juntas têm que saber com que dinheiro contam. Tem que haver um orçamento, como há em toda a parte do mundo, mas aqui em Ceia, pelo menos, isso não existe. É ganhar e depois ganhamos, vamos pedir dinheiro à Câmara. A proteção civil é um caos em Ceia. Senhor Deputado, é um pedido de esclarecimento. Pronto, mas é exatamente isso. Está a contextualizar, mas pedia-lhe que a contextualização fosse realmente muito breve e colocasse o pedido de esclarecimento Então, a primeira questão é, se quando se candidatou a Presidente da Junta, não sabia que não havia orçamento suficiente para cumprir o seu programa. E já agora a segunda, para que é que o senhor acha que serve a proteção civil em Ceia? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vim a intervir sobre a aprovação do regimento e da alteração que ele teve, que eu penso que é o primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Corretíssimo, é o primeiro ponto. Muito bem. Então isto tem a ver com os tempos de intervenção também. Os tempos de intervenção que foram aprovados em Conferência de Líderes pela Assembleia Municipal já mereceram a nossa reprovação na sessão anterior, porque o Chega está muito prejudicado relativamente aos tempos que lhe foram atribuídos. É claro que nós não temos maioria, não podemos fazer valer a nossa convicção, mas eu venho aqui demonstrar que, e sem querer apelar nesta fase para instâncias superiores, mas o que diz a lei das autarquias locais é que tem que haver proporcionalidade na distribuição dos tempos. A nós foram-nos atribuídos 5 minutos. E ao PS 29 e ao PSD 14. Está errado. Se a nós nos foram atribuídos 5 minutos, e eu começo já por aí para poupar tempo, nós tivemos 1.353 votos, o PS teve 6.322, dá 4,67 vezes o nosso score. Portanto, se nós temos 5 minutos, o PS tem que ter no máximo 23,36 e tem 29. Está errado. Mas pior, mais admiro que o PSD não tenha reclamado, porque o PSD está tão prejudicado como nós. O PSD teve 4.349 votos. Ou seja, o PS teve 3,21 vezes mais do que teve o PSD. 3,21 vezes mais do que teve o Chega, perdão. Daria 16 minutos, só tem 14. Portanto, há aqui 2 partidos que estão prejudicados. Um é o Chega e outro é o PSD. O PSD não se queixa, mas nós queixamos-nos. Está errado. E, portanto, seja qual fosse o procedimento, eu agora também posso enviar isto para o partido e para o nosso agrupamento jurídico, e eles dirão qual é a resposta. Em último caso, iremos para o Ministério Público. Eu não quero fazer nada disso. Eu só queria chamar a atenção para o facto de que o Partido Socialista não se pode apropriar da democracia. Nós só temos 3 partidos. Antigamente tínhamos 5. Antigamente há poucos meses atrás. Antes das eleições eram 5 partidos nesta Câmara. Agora só há 3. Mais uma razão para que os partidos pequenos, neste caso o nosso, somos 3, nós somos o mais pequeno, não elegemos o terceiro elemento para a Assembleia Municipal por 2 votos, mas não interessa, o que conta é que foram só 2, mas tem que haver um mínimo de moral nisto, tem que haver um mínimo de ética. Nós eu já nem peço isso, tínhamos que ser beneficiados como é beneficiado o Bloco de Esquerda, que só tem um deputado, como é beneficiado o JPP, que só tem um deputado, o PSD, AD e o PSD na Assembleia da República, já que se falou nisso, foi o seu deputado Afonso Leitão que falou nisso, mas não é nada assim que funciona lá. A AD tem 13 minutos para discutir um assunto, nós e o PS temos 12, e o JPP, se fizéssemos as contas, e o Bloco de Esquerda, teriam 1 segundo. Não dava nem sequer para cumprimentar o seu Presidente da Mesa. E, portanto, esses pequenos partidos são beneficiados, justamente a lei o prevê, para que possam ter voz.
Ora, o pequeno partido aqui, nesta sala, somos nós. Mesmo assim, tivemos 1.353 votos. E fizemos desaparecer o Partido Comunista, que cá estava antes. Só somos 3. De 5 passámos para 3. Havia de haver muito mais compreensão e nós devíamos ter muito mais tempo. E vou-lhe já dizer para terminar, nós não precisamos do tempo para estar aqui a falar sei lá, de coisas que não interessam nada. Como já nos conhecem, nós vimos aqui falar daquilo que interessa e muito rapidamente. Não precisamos estar aqui a arengar, como vi na última sessão, infelizmente. Vi aqui deputados a falar em 15 minutos e não disseram nada. Rigorosamente nada. E se há aqui alunos vão prestando atenção, porque a Assembleia Municipal é muito necessária, mas é preciso que sirva para alguma coisa. Se é para estarmos aqui a fazer propaganda ao nosso partido, como já vimos aqui hoje, não serve para nada. Se é para virmos para aqui fazer propaganda ao António José Seguro, que ainda por cima já foi eleito, não serve para nada. Não é para isso que isto serve. Serve para resolver os problemas do nosso território, da nossa freguesia, do nosso concelho. Okay? Portanto, eu apelo, uma vez mais, a que façam as contas pelo menos bem feitas. Já não quero ser beneficiado, mas nós não podemos ter 5 minutos quando o PS tem 29. O PS, se nós temos 5 minutos, tem que ter 23. E o PSD tinha que ter 16 e só tem 14. Muito obrigado. Muito obrigada. Está aqui. Obrigado. Senhora Deputada Lúcia Leitão e ilustre professora da área de Ciências, o que a Constituição manda, e a lei eleitoral também, é que haja respeito pela proporcionalidade da eleição. Essa é a primeira grande lei. Esse é o primeiro princípio. E não podemos retirar aos partidos mais pequenos para dar aos maiores. Mas podemos fazer o contrário, como ainda há pouco dissemos, por uma questão de justiça. Porque senão as pessoas... Eu chegava aqui e dizia muito obrigado, Sr. Presidente, e ia-me embora. Não pode ser. Portanto, tem que haver razoabilidade nisto. O espírito da lei. A ter que beneficiar alguém, e de preferência não se devia beneficiar ninguém, terão que ser os partidos mais pequenos. Só não temos voz. Olha, eu abdiquei dos 5 minutos que tinha ali no período antes da ordem do dia, justamente para mostrar... Eu tinha muita coisa para dizer. Mas justamente para mostrar que nós não vimos aqui gastar o tempo em vão. Como, mais uma vez digo, já havia acontecer aqui muitas vezes, infelizmente. Tem 29 minutos o PS, não os gastou todos, mas realmente, enfim, nem vou comentar. Se nós tivéssemos 29 minutos, nós só gastávamos 6 ou 7. Pode ter a firme certeza, porque nós não vimos para aqui deitar a conversa fora. Nós vimos para aqui tratar dos problemas que são os principais problemas do nosso território. A única coisa que eu quero é que se faça justiça. Eu sei que o nosso deputado e cabeça de lista, Alicínio Brito, esteve presente, mas ele também não tinha grande experiência, e eu disse-lhe, Alicínio, diga lá na reunião que tem que haver uma razoabilidade nisto. E ele disse isso, só que ficou vencido, obviamente, porque nós só temos estes votos, não temos mais. Portanto, mesmo que a gente tenha razão, acaba por ser vencido pela força esmagadora dos votos do povo. Isso podem dizer que é democracia. Agora, não nos podem... Democracia está certo. Não nos podem retirar tempo, não nos podem retirar capacidade de intervenção, quando nós realmente, em termos da proporcionalidade direta, que a doutora conhece bem, nós temos isso. Quer dizer, a proporcionalidade direta diz isto. Se tem X votos e os outros têm Y, tem que se fazer a conta. E dá X, Y, Z a cada um. Nós estamos prejudicados e Vossas Excelências também. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu já farei a minha intervenção. Sra. Deputada, por favor. Há realmente essa dúvida, mas seja ela qual for, quem se deve beneficiar é sempre o partido mais pequeno. Seja de uma força ou de outra, uma forma ou outra, tem que ser sempre beneficiado o partido mais pequeno e nunca ao contrário. E seja de uma maneira ou de outra, claro que nós, se for pelo número de votos, que é aquilo que o povo depositou nas urnas, essa é a vontade popular, é o número de votos, porque o número de representantes já vem através de um algoritmo algo complexo que se chama método D'Hondt, né? Das divisões sucessivas. Já não reflete exatamente o que devia ser, mas tem que ser assim, porque nós não podemos cortar um deputado ao meio. Portanto, temos que dividir por 2, depois por 3, depois por 4, depois por 5, que é para dar um número direto. Isso é um algoritmo. Isso não é a representação real daquilo que foi o voto popular. A representação real do voto popular é o número de votos entrados na urna. E é sobre esse número que se devem fazer as contas e não outro. E neste caso, como lhe disse, mesmo que fôssemos por aí, veja, nós só não elegemos o terceiro por 2 votos. Bem sei. São 2, não são 3. Mas recorda então o seguinte. Recordo o seguinte. Nós, na anterior legislatura, havia 5 partidos, nós só tínhamos um representante, a doutora Teresa, e nós só tínhamos um representante. O PCP tinha 2. Nós tínhamos 4 minutos. Só com um representante e 5 partidos. Agora só há 3 partidos
E nós temos 2 representantes ao dobro. Então, se fôssemos para aí, eu tinha que pedir 8 minutos. 4 vezes 2 dá 8. Nós tínhamos 4, agora temos o dobro, dá 8. Não vou por aí, ok? Vou só dizer, relativamente ao número de votos, dividam entre o partido maior e o partido mais pequeno e vejam que nós estamos muito prejudicados. E o PSD também. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sim, se faz favor, Sr. Deputado. Peço desculpa de estar a incomodar as pessoas, mas isto é bastante importante. Como disse, não porque a gente queira gastar tempo inutilmente, mas porque precisamos de todo o tempo. A seguir, vamos comentar a informação escrita do Sr. Presidente. São 13 pontos. 13. Nós temos 5 minutos. Não há hipótese de conseguirmos fazer um trabalho sério. Só vou falar de uma coisa, ou no máximo 2. Há 13 pontos na informação escrita. Portanto, atenção, e agora a Sra. Presidente, que também foi Presidente da Assembleia Municipal anterior, faça a comparação e veja se moralmente isto faz algum sentido. Nós tínhamos um deputado, um mandato, que era eu, tinha 4 minutos, agora temos 2, temos 5. Faz algum sentido isto? Tínhamos 5, eu já disse isto várias vezes, não vou repetir, eram 5 partidos, agora são 3. Nós tínhamos que ser beneficiados, mas eu não peço benefício nenhum. Eu só peço que façam as contas como manda a lei. A lei é 75A e fala na proporcionalidade. A proporcionalidade, mas o mandato já não é proporcionalidade. Desculpe, Sr. Presidente, a senhora é de ciências, eu também sou. Desculpe, a proporcionalidade direta, a única que há, é com números de votos. O resto, o método onde já não é proporcionalidade direta. É um algoritmo que faz tudo menos a proporcionalidade direta. Quando se fala em proporcionalidade, ou é direta ou é inversa. Aqui, claro que não é inversa, é direta. Portanto, desculpe, mas eu tenho razão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando aproveitar ao máximo os poucos minutos que temos, sobre a rede viária, lá está, aqui está o caso, são 13 pontos, eu gostava de me pronunciar sobre a maior parte deles, não todos, também não é preciso todos, mas a maior parte deles e não vou ter hipótese. Sobre a rede viária, o Orçamento de Estado para 2026, Sr. Presidente, consigna 1 milhão de euros para o IC6. Sabe para que é que isso serve? Nem para os estudos. Portanto, é treta, é mentira que venham fazer alguma coisa este ano de 2026 para o IC6. O IC7 já nem se fala, o IC37 também não. Andamos a falar nisso desde 2009. Eu estava sentado algures ali naquelas cadeiras, quando foi apresentado aqui, o Presidente da Câmara na altura, o Sr. Eduardo Brito, apresentou aqui estes grandes itinerários complementares, o IC6, IC7, IC17, já mudaram de nome, alguns até. Até hoje, 2009, até hoje. Bem, fez alguma coisa no IC6, ainda por cima, foi feito pelo Sr. Primeiro-Ministro, engenheiro José Sócrates. Senão, nem isso tínhamos. Portanto, estamos conversados sobre... Ninguém espera ver nada feito, porque, pelo menos nos próximos anos, para já não há dinheiro. Depois a União Europeia não dá dinheiro para estradas. E, portanto, é para esquecer. Podíamos ter feito no PRR, mas alguém se esqueceu. Barragem de Girabolhos. Tenho aqui muita coisa sobre a barragem de Girabolhos, simplesmente não há informação suficiente. Por isso é que o Sr. Presidente da Câmara ainda não disse se é a favor ou se é contra. Eu percebo, porque ele não tem informação suficiente. Nem ele, nem ninguém. Porque a Sra. Ministra lembrou-se, no meio desta aflição das cheias, de dizer que, afinal de contas, a barragem de Girabolhos é que vai resolver os nossos problemas. É falso. Se há alguma coisa que é mentira no que a Sra. Ministra disse, foi que a barragem de Girabolhos ia resolver fosse o que fosse. Porque nem a da Agueira resolveu. E a de Girabolhos está a montante. Vai despejar um martelo de água para cima da Agueira. Nenhuma barragem resolve problemas de cheias, como vamos ver a seguir. Resolve o problema da seca. De cheias não, porque cheia pressupõe muitos dias a chover. Se for um dia ou 2 ou 3, mas para isso não é preciso. Para isso temos a Agueira, segura. Agora, quando temos 15, 20 dias a chover, esqueçam lá isso. É um martelo em cima do outro. Mas eu tenho isto aqui apontado, que é para não me esquecer de nada. A capacidade da barragem da Agueira é 423 hectómetros cúbicos, mas realmente só se utilizam 216. A de Girabolhos teria 138 à cota de 300, mas 197 à cota de 310. NPA quer dizer nível de pleno armazenamento. Ou seja, a barragem de Girabolhos, no seu funcionamento máximo, seria quase igual à barragem da Agueira em termos de armazenamento de água. É uma coisa do outro mundo. A barragem da Bogueira, que seria a outra barragem em baixo, e levaria água outra vez para cima, fazendo a tal gigabateria de que se fala, nem sequer é contemplada neste novo projeto, portanto, porque ele não vai, em princípio, produzir energia elétrica, e vou já explicar no final porque é que nunca produzirá energia elétrica. Portanto, a barragem da Bogueira é para esquecer.
Girabolhos mais Bogueira daria 266, era mais do que a própria Aguieira. A área total inundada da barragem de Girabolhos seria 689 hectares. E o comprimento da Albufeira é 17 km. É um gigante. Se não for para produzir energia, é um tanque apenas. Um tanque gigante. Vai ter problemas de clima, umidade, vai ser durante 20 anos, como fez a Aguieira. Neve, vai desaparecer completamente acima dos 1000 metros, nunca mais poderá haver neve. E vêm novos hotéis, estão fiados na neve, não é que é a única coisa que nos dá dinheiro por ano. Vinha e olival é para esquecer, com toda a umidade que vai haver durante 20 anos. Doenças respiratórias nos idosos, Jesus. Metano, talvez o principal veneno que há na atmosfera, CH4. Durante 20 anos, o metano vai libertar milhares de toneladas para a atmosfera, que é um gás que envenena o sangue de toda a vida aeróbica, portanto, pessoas e animais. Produz efeito de estufa, o metano, 50 vezes superiores ao do dióxido de carbono. Ninguém fala nisto. À cota máxima de 310 metros, Girabolhos teria uma capacidade 16 vezes e meia maior que a Lagoa Comprida. Imaginem, eram 16 lagoas compridas e meia. Agora, cheias? Não, cheias não. Nunca o projeto original que eu tenho aqui as primeiras 10 páginas, o projeto original tem 133, eu tenho aqui as primeiras 10, nunca se referiu a nenhuma a cheias, porque não faz sentido. Mas refere-se ao combate à seca. Isso faz sentido. É um espelho de água imenso e, portanto, aguenta ali uns bons meses em termos da falta de água, que muitas vezes também se faz sentir na nossa região. A área inundada, já falei. Isto aqui já falei também. Tenho que passar por cima de coisas, senão nunca mais acabo. É ridículo e impossível gerir cheias a sério, como disse há pouco, como aquelas que nós vivemos. Cheias. Quando se fala em cheias, não é chuva. Cheias é inundação de tudo. Casas inundadas até ao teto. Isso é impossível. Nenhuma barragem faz isso. A barragem segura a água durante meio de dias. Ela depois tem que ir para algum lado. Neste caso, teria que ir para a Guieira. Por sua vez, já estava cheia. Aliás, houve um péssimo resultado em termos da gestão da água na Guieira, que eu já denunciei isso várias vezes, e agora já há cientistas, eu não sou. Há cientistas a dizerem exatamente a mesma coisa. A Guieira esteve a reter água e não podia fazê-lo, tinha que despejar a água 5 dias antes, quando soube que vinha aí a tempestade Cristine. A Guieira tinha logo que abrir as comportas, não abriu. E deixou até chover 2 dias. E só abriu as comportas no segundo dia de chuva. Claro que estava cheia, até cima teve que as abrir, pois com certeza, senão aquilo rebentava. Foi tudo errado. Quando deviam ter largado a água, não fizeram isso. Quando deviam ter retido a água, não fizeram isso. Fizeram tudo ao contrário. A barragem de Girabolhos não traz nada de melhor para isto, porque ela vai reter água e depois vai ter que lançar só a Guieira, como toda a gente sabe. Números. A ministra não passou cavaco nenhum aos conselhos, nem ao DCE nem aos outros. A barragem tem produção de eletricidade, ninguém sabe, ela agora fala de fins múltiplos, mas não sabe o que é isso. A Endesa abandonou o projeto, é preciso que se diga, não foi o Partido Socialista. Atenção, que eu gosto tanto do Partido Socialista como de uma doença ligeira. Mas não foi o Partido Socialista que teve culpa nenhuma, foi a própria Endesa que disse que aquilo não dava resultado nenhum. Ia custar 600 milhões de euros, na altura era 500, quando ficasse determinado era 600 milhões de euros, nunca iam produzir eletricidade que pagasse aquilo. Portanto, como é que vai agora o país, quando as coisas estão muito mais caras, né? 10 anos depois é que vamos construir a nosso custo aquilo que a Endesa ia construir de borla? Agora vamos nós gastar 500, 600, 700 milhões de euros para fazer um tanque? Não acredito. Mas pergunto o que perguntou também ali o senhor deputado do PSD. Qual é a posição do PS relativamente à barragem? Já vimos que é nim ou são, porque não sabem dizer se é sim ou não. Mas eu tenho uma notícia. Com este dinheiro que é necessário para construir a barragem, nunca na vida a barragem será construída a expensas do Estado. Se não vier alguém, mas já vimos que não é viável, mas pronto, pode vir alguém, pode vir, sei lá, pode vir alguma empresa, um consórcio. Agora, com o dinheiro público, tenho a certeza absoluta que nunca será construída nenhuma barragem de Girabolhos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.